This call is now being recorded. Acho que foi agora. Foi. Pronto, estamos gravando. Então, a nossa aula de hoje será 2 assuntos. A semana que vem vão ter 2 atividades no Google Sala de Aula para quem estiver só remoto. Para quem estiver presencial, eu vou proporcionar essas atividades também em sala, que vai ser para fechar a nota, tá bem? Então, vamos lá. O primeiro assunto que a gente vai ver hoje é o dadaísmo. Deixa eu compartilhar a tela aqui que eu esqueci. Vamos compartilhar a tela para que vocês vejam. Então, o primeiro assunto de hoje que a gente vai ver é o dadaísmo. Tá todo mundo vendo, né? Vendo e escutando direitinho. Então, dadaísmo. Vocês devem ter estudado o dadaísmo, né? Na parte de literatura, né? Em português. Então, a arte dadaísta, ela é uma arte assim meio, digamos, incompreensível. O importante para ela não é o resultado final, e sim a expressão que ela passa. É como se fosse uma arte, parecido com a arte conceitual, que a gente vai estudar ainda. Mais importante, na realidade, é a ideia que você teve de produzir a arte do que propriamente o resultado final. Em 1907, Hans Arp, ele forma-se academicamente como artista, para 10 anos mais tarde ele criar essa obra que vocês estão vendo aí. Por ser uma colagem, se observa a estrutura aleatória, frequentemente utilizada por Hans, o que caracterizou o design artístico dadaísta. Ao analisarmos o título, né, concedida à obra, podemos visualizar a forma dadaísta de expressão, colagem disposta segundo as leis do acaso. No título, em segundo as leis, dá a entender que é segundo as regras, normas ou com ordem que tal a obra foi produzida. Tem um texto que eu vou passar para vocês em sala, e eu vou passar também depois, deixar disponível, que é assim, como fazer um poema dadaísta. E ele diz assim: pegue um artigo de um jornal, recorte as palavras desse artigo separado, e na ordem que sair as palavras, né, o sorteio, né, coloque no saco, sorteio, na ordem que sair as palavras, cole-as, né, e aí em forma de poema, né, e aí ele diz que você vai ser um poeta, né, totalmente de uma sensibilidade enorme, mas totalmente incompreensível. A arte dadaísta é isso. É uma arte que não é muito compreensiva. Eu vou colocar para vocês depois um trechozinho de um resumo de um filme, Macunaíma, de Mário de Andrade, baseado no livro Macunaíma, não sei se vocês já leram, e ele é bem assim, aquela ideia de coisas meio contraditórias, mas é bem interessante. E a arte dadaísta, ela tem essa característica, vê? Ele diz colagem disposta segundo as leis do acaso. Realmente, ele fez a arte dadaísta, ela pode ser pintura, né? Tem a poesia e tem a colagem. E ela é mais ou menos isso, a ideia de, né? É como se as regras para se fazer arte fossem regras assim do acaso, não tivesse uma regra muito específica. Ao se observar essa montagem de Hans May, se descobre que ele fez uso de materiais gastos já utilizados com o intuito talvez de demonstrar o descartável e a futilidade que o ser humano tem se tornado. A cabeça está alienada em cima de uma caixa de madeira, o que demonstra ser uma obra revolucionária. Logo após a Primeira Guerra Mundial, mentes revolucionárias apresentando diferentes objetos espalhados pela cabeça. Aí a gente tem, né, Hussein, que na realidade é uma, né, chamada de cabeça mecânica, o espírito da nossa era, né? Ele pegou aí uma cabeça de um boneco, de um manequim, e colocou coisas, né? A ideia de que as mentes revolucionárias, né? De criar coisas. Então, a gente percebe que a arte dadaísta, ela tem muito isso, essa coisa de confusão, de misturas, e que a ideia que a pessoa teve, na realidade, ela prevalece um pouco em relação ao resultado final, né? Como eu disse, é parecido com a arte conceitual que vocês vão ver mais adiante.
Essa obra aí, o Mictório, ela aparece como uma obra de arte dadaísta, mas ela também aparece como uma obra de arte conceitual. A gente vai estudar ainda a arte conceitual, que o importante é ser a ideia. Marcel Duchamp, ele de chafariz, né? Esse urinol de porcelana aí. Ele foi um artista mais influente do século XX, através do ready-made, conseguindo demolir a supremacia da pintura sobre a escultura. O chafariz trata-se de um objeto industrialmente produzido, um urinol, que atinge a classe de arte simplesmente pelo processo de seleção e apresentação, colocado sobre uma base e com a assinatura dele, de Maciel, e a data, como vocês podem ver aqui, né? Tem a assinatura e a data dele. Mas, ao ser apresentado em uma exposição de arte contemporânea, foi rejeitado, o que, de fato, confirma o caráter estético dadaísta, explosivo para a sociedade naquele tempo, em que seu principal conceito é a insanidade, a ruptura com as artes tradicionalistas comuns da época e com o cartesianismo, levar à anarquia da arte como uma conhecida anteriormente de uma escandalização avalística da arte como modo de apresentação novo que ele fez, né? Então, assim, como eu disse, o dadaísmo, ele lembra muito a arte conceitual, porque às vezes a ideia que o artista teve para fazer aquilo vale mais do que necessariamente a obra em si que ele tem, né? Ele acha que o artista dadaísta ele é incompreensível, mas ele tem uma sensibilidade enorme, porque ele consegue ver em um objeto, ele consegue ver em coisas que as pessoas não veem em uma obra de arte, como no caso aí, o mictório. Aí a gente vai ver agora um trecho do filme Macunaíma, que é considerado um anti-herói, um herói sem nenhum caráter, sendo sua característica mais marcante a preguiça. Nasceu em uma tribo amazônica às margens do mítico rio Urariocoera, e viveu sua infância fazendo travessuras, falando palavrões, flertando com as mulheres e assumindo diversas faces, tal qual o momento em que se transforma num homem branco, louro e de olhos azuis, ao mergulhar em um poço encantado. É interessante porque, na realidade, ele nasce negro, ele é de uma tribo indígena, mas ele nasce negro e já do tamanho adulto. E ele passa 6 anos para poder começar a falar. As características, né, dessa obra, ela é atemporal, não segue uma ordem cronológica, elas fazem uma crítica ao romantismo, tanto é que Macunaíma, ela é uma obra do modernismo, né? É um gênero cômico, recebeu a influência das vanguardas europeias, como o surrealismo, que a gente vai estudar daqui a pouco, o dadaísmo, o futurismo e expressionismo. O futurismo a gente vai estudar, você já estudava. E aí tem a narrativa mítica, ações ilógicas, inorídicas, o indianismo moderno, o tema do índio, a valorização da linguagem coloquial, a crítica à linguagem culta e a valorização das raízes e da diversidade cultural brasileira. Aí eu vou colocar agora um trechozinho, são 13 minutos, tá? Do filme Macunaíma. Estão assistindo, conseguindo ouvir? Estão conseguindo ouvir? Não. Para escutar melhor, é melhor a senhora desligar o microfone. O microfone, né? Tá. É. Eu não tô escutando nada, não, professora. Nem eu, professora.
Eu vou colocar depois disponível o vídeo no Google Sala de Aula para vocês assistirem, tá? Eu coloco o vídeo para vocês assistirem. Como vocês não conseguem ouvir eu reproduzindo, quando acabar a aula, junto com a aula, eu coloco o vídeo de Macunaíma, tá bem? Então, assim, para terminar, né, é um vídeo bem curto. Tem ele no YouTube. É um resumo do que se trata o filme, né? Observa que ele é um rapaz, né, uma criança que já nasce, na realidade, no seu formato adulto, nasce negro, passa 6 anos sem falar. Tem muitas coisas, assim, bem contraditórias nele. Depois ele mergulha num poço, e ao mergulhar nesse poço, ele se torna branco. Olha aqui ele já, branco. Aí ele vai para as irmãos. Mas ele é, assim, muito mesquinho e muito egoísta. E por ele ser mesquinho e egoísta, né, ele faz coisas assim, acaba, digamos assim, metendo os irmãos em confusão e fazendo coisas assim bem contraditórias. Eu vou deixar ele disponível no Google Sala de Aula para vocês assistirem, como vocês não estão conseguindo ouvir. E aí a gente vai agora para a parte do surrealismo, que eu disse a vocês que a gente ia fazer uma introdução hoje também. O Everson, que liga a câmera, desliga a câmera para mostrar que está bem acompanhado. Alguma dúvida? Entenderam o que é a ideia do dadaísmo? Né? Foi ela que mandou ligar, professora. Mentira dele, Giane. É para mostrar que ele está assistindo, né? Que ele não está namorando, né? Que está só prestando atenção na aula, não está prestando atenção na coleguinha do lado, né? Tudo bem. Alguma dúvida, alguém? Tem alguma pergunta para fazer? Ela é emocionada, professora. Começa assim, mas vamos lá. Ninguém vai se meter na amizade de vocês, não. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o dadaísmo? Aí na sala, e também no Google Sala de Aula, eu vou colocar um texto, que é uma produção de um poema, para vocês fazerem com a ideia que eu falei. Embora ele esteja pedindo para recortar, não é para vocês recortarem e colarem. À medida que vocês recortarem, vocês vão transcrever em formato de poema. Quem estiver na sala vai entender, porque eu vou explicar isso na sala. Mas aí, quem por acaso só fizer pelo Google Sala de Aula, já fica sabendo. Vai lá recortar o trecho do jornal para transformar em um poema dadaísta, mas não é para colar lá na folha o poema. É escrever em forma de poema aquelas palavras. Professora, vai ficar totalmente sem sentido porque as palavras vão estar misturando. Essa é a lógica do poema dadaísta. Você é sensível, mas você não é compreendido. Compreenderam, né? É um entender, mas não entender ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Alguma dúvida, alguma pergunta, Bruno? Alguma pergunta? Não. Certo, então vamos lá para o surrealismo. Todos vendo. Acho que ainda está aparecendo, não, apareceu. Surrealismo, vamos lá. Surrealismo, né? O surrealismo, ele é um movimento artístico e literário, surgindo primariamente em Paris, nos anos 20, fortemente influenciado pelas teorias psicanalistas de Sigmund Freud, e o surrealismo, ele enfatiza o papel do inconsciente na atividade criativa. É como se fosse a arte dos sonhos. Quando a gente está dormindo, às vezes não acontece que a gente tem uns sonhos assim muito loucos, assim muito doidos, que você diz, isso é impossível acontecer, só em sonho. Tipo você sonhar que você está voando, né? Você sonhar que você viu um elefante com asas, de repente. São coisas que a gente só vê em sonho, não é possível. É mais ou menos a ideia do surrealismo, aquilo que não é real, é surreal, né? Uma coisa que não é real. É a ideia da criatividade do inconsciente. E essa criatividade do inconsciente, ela foi posta em prática, principalmente nas artes plásticas, por artistas como Salvador Dalí, que vocês já devem, se nunca ouviram falar, já devem ter visto
É esse cara aí de bigodinho, né? Que quando você vê, você jamais vai esquecer na sua vida, porque um bigode desse é uma coisa que é uma obra de arte. Tanto é que ele fez, né, um autorretrato dele. Veja que ele está aí do lado do seu autorretrato, né? Bem surreal, com o que nos lembra ele, além de ser meio estreito o rosto, os olhos arregalados, o bigodinho, né? Salvador Dalí, ele foi um dos maiores artistas, um pintor catalão, nasceu em 1904, morreu em 1989, e ele ficou conhecido por seu trabalho surrealista. O trabalho dele chama a atenção pela incrível combinação de imagens bizarras, como nos sonhos, com excelente qualidade plástica. Ele tinha uma reconhecida paixão por atitudes e por fazer coisas extravagantes, destinadas a chamar a atenção, o que, por vezes, aborrecia aqueles que apreciavam a sua arte, ao mesmo tempo que incomodava os seus críticos, uma vez que sua forma de estar teatral e excêntrica tendia a eclipsar o seu trabalho no que a notoriedade diz respeito. Ele foi um grande artista, essa aqui é uma das obras dele, né? Imagina aí no meio do deserto, embaixo duas pessoas e uma rosa enorme. São um tipo de imagens que a gente só viria na nossa vida se a gente realmente estivesse sonhando. Não é uma coisa comum, é incomum na realidade. Mas ele tem obras belíssimas. Essa daqui, o que é que vocês acham? Isso é uma janela ou simplesmente é um quadro com uma mulher na janela? Né? Isso é uma das obras dele. Parece uma foto de uma mulher na janela. Essa daqui, né? Gosto muito dessa, né? Aqui essa mistura. Veja, uma câmera fotográfica aqui uma espécie de mulher que está meia emaranhada por coisas como se fosse telefones. Tem um olho que está sugando a expressão dela. Tem outro telefone aqui, ó, sugando a expressão dela. Aí essa câmera fotográfica desse olho está saindo esses telefones, os fios que estão enrolando ela. E do lado atrás, o que é mais legal, temos girafas pegando fogo. Onde é que você vai ver girafas pegando fogo? Num quadro de Salvador Dalí. Ou então, se for num incêndio florestal. Em outro lugar, você não vê uma coisa dessa. Então, isso é o surrealismo. E eu não sei se vocês observaram, mas até a fumaça, ela tem um formato específico. A fumaça, ela parece aqui, ó, o formato dela, né? O início, como se fosse, né? Aqui tem alguns rostos, né? Parece aqui como se fosse quase o continente, junto com o cabelo da mulher, quase o continente africano. Veja, além de ser muito mistura dos sonhos, ainda tem um pouquinho de crítica aí. Ele chamou a atenção, Salvador Dalí, pelo seu método crítico paranoico, que consistia na investigação de sua própria neurose e suas representações por acaso. Aqui, esse daqui é um dos quadros mais famosos dele, aparece em diversos livros didáticos, aparece em diversas questões de vestibulares, que se chama o tempo, né? A questão do tempo. Parece que o tempo está passando, o tempo está derretendo, né? Porque esses relógios aqui enormes, eles aparecem, né? Como se eles estivessem amassados ou derretendo em diversos lugares, né? E eles são bem grandes, diga-se de passagem. Aqui esse rosto, né? Essa cabeça, né? Segurada por esses paus. Aqui tem uma peça de roupa. E aqui tem duas pessoas que ninguém sabe que seriam as pessoas que tivessem feito isso com essa cabeça, com essa pessoa. É uma coisa assim bem louca, digamos assim. Essa daqui é perfeita. Observem direitinho quanta mistura paranoica tem aí, né? De neurose. Temos uma mulher nua. Ao lado da mulher nua, tem uma espingarda, uma arma apontada para a mulher. Temos dois tigres que parece que estão avançando para cima da mulher. Mas tem um tigre que está sendo comido por um peixe que saiu de uma... Como é o nome dessa fruta? Me ajudem aí, que eu esqueci. Romã. Romã. Isso, uma romã.
Saiu de uma romã. E atrás a gente tem um elefante, mas não é um elefante comum, porque a gente tem um elefante com pernas parecendo pernas de pau, comprida, e em cima tem um barquinho, né? Então é uma coisa assim, uma mistura muito, né? Louca, assim, uma mistura, né? Coisa de sonhos mesmo, né? Coisa que a gente só vê em sonhos. Aqui a gente tem um rosto, você não pode ver duas coisas, você pode ver o rosto de uma mulher, ou, né? De apresentação, né? Depende do seu ponto de vista, né? Os cabelos poderiam ser a cortina, né? Os olhos seriam 2 quadros, ou seria o olho, os olhos, né? Vocês escolhem. Aqui, Gala, a musa inspiradora de Dali, né? Essa mulher. Há quem diga que seria, né? A esposa, não sei. Já tem alguns comentários, né? Não sei. Está aqui como a musa inspiradora dele. Aqui um rosto, mas esse rosto, ele está sendo formado por bolhas, né? Por várias bolas. Essas bolas, algumas delas, na realidade, elas parecem, tem umas aqui que tem uns pontinhos, que lembram, sei lá, a Terra, o planeta, aí tem um barquinho embaixo, uma coisa bem misturada. Temos também como artista, eu falei muito de Salvador Dalí, Joan Miró. Joan Miró nasceu em 20 de abril de 1893, em Barcelona, cursou na Escola de Belas Artes de Barcelona, sua cidade natal. Essa era a sua vontade desde criança, mas teve que lutar muito para conseguir isso, porque os pais o pressionavam para que ele seguisse os ofícios comerciais, seguisse o caminho da família, né? Ser artista não era, digamos assim, considerado um trabalho para os pais. E aqui a gente tem João Miró. O resultado dessa pressão é que o jovem Miró acabou por desistir de estudar e foi trabalhar no comércio. E teve uma profunda depressão, necessitando de tratamento de saúde. O mundo da arte é cheio dessas histórias, onde o artista luta contra a família para conseguir ser artista. Quando ele chega ao sucesso, toda a família passa a viver em função dele. É bem assim. Miró é classificado entre o surrealista, mas na sua linguagem parece dotada de uma simplicidade mais infantil, que não se caracteriza necessariamente como surrealista. Por quê? Porque é como o surrealismo de Miró fosse sonhos de criança. Observa esse quadro dele aí, onde a gente tem um cavalo, um pouco mais comprido que o normal, né? Aí, ao lado do cavalo, tem uma mesa, tem uma taça, tem uma flor, tem um livro que tem uma cobra, tem muitas cores. Essa mesa, além de pedaços diferentes, ela ainda tem flores, né, na sua perna. Aí, atrás, a gente tem um quadro, e esse quadro tem vários detalhes diferentes de cores, né, de estampas diferentes. A parede também, no fundo, é estampada, então é uma mistura. Então, ele é considerado surrealista por conta dessa mistura de coisas que a gente não encontra, né? Como se fosse uma coisa de sonho. Mas tem características mais infantis pela sua diversidade de elementos e cores. Aqui, outro quadro é considerado abstracionismo, mas a gente consegue identificar, né, algumas figuras, talvez animais, aqui. Esses olhos, essas estrelas. Essa cara aqui que parece um urso panda, ou uma mulher urso panda, que aqui parece 2 seios. Não sei, cada um interpreta como quiser aí, o que vocês identificam, tá? Esse daqui também é muito famoso, né? Seria um dedo que só tem 2 unhas, seria um quê, né? Enfim. Criador de novas técnicas nos trabalhos de cerâmica e de uma maneira peculiar de exceder o ofício de pintor, Miró foi premiado, agraciado com títulos e homenageado nos 4 cantos do mundo, superando amplamente todas as dificuldades iniciais encontradas na juventude e no início da vida adulta. Na última fase de sua carreira, foi regiamente pago por trabalhos encomendados e colocado na galeria dos grandes artistas da humanidade. Aí a família começou a aceitar, né? Que artista aí já, né? Já era, digamos assim, algo importante. Muitos artistas conhecidos que a gente conhece hoje, que a gente vê hoje,
eles sofreram pressões que as famílias não queriam que fosse artista. Porque, na realidade, são poucos artistas que conseguem ser reconhecidos o seu devido valor e suas devidas obras. E muitos deles só são reconhecidos depois que morrem, infelizmente. Então, os herdeiros é que acabam, né, ficando com essas obras e tendo um grande valor. Mas tem muitos artistas que suas obras não têm um grande valor em vida. E aí, né, a gente tem um exemplo bem próximo disso, né? Aqui, se a gente pensar ali em Caruaru, na arte do fazer barro, né? Mestre Vitalino, ele morreu pobre. Mestre Vitalino nunca foi rico, embora tenha tido todo esse conhecimento e tal. E mesmo assim, né? Depois de, mesmo ele começou a ter o seu reconhecimento, suas obras só tiveram maior valor depois da morte. Mas como ele passou a arte dele para outros, né? Muita gente hoje tem dificuldade de reconhecer e de identificar uma obra que foi realmente produzida por ele ou produzida com ele lá da família dele. Bom, é isso, né? O conteúdo sobre o surrealismo, sobre o dadaísmo. E